Fala galera, beleza? Aqui é o Wesley Soares, canal DevCon Treinamentos, passando aí para deixar mais uma dica para vocês. Hoje a dica vai ser de Excel, para vocês aprenderem aí a fazer uma validação de dados, muito conhecido como lista também, só que com níveis. Hoje você vai aprender de uma forma aqui diferente e que fica bem bacana e bem profissional aí, beleza? Sem mais delongas aqui, a gente já vai para o arquivo. Só não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal e também nos acompanhar aí nas nossas redes sociais aí, para incentivar essa gravação desses vídeos aí, belezinha? Então, sem mais delongas aí de novo, vamos aqui para a aula. Seguinte, esse arquivinho vai ficar disponível, tá? Vai ali no nosso canal, na opção de mostrar mais desse vídeo, que vocês vão ter como selecionar esse arquivo para vocês poderem acompanhar esses passos aqui, tá? Então a ideia é a gente vai trabalhar aqui com a nossa função desloc, né? Vamos trabalhar com a função corresp, vamos trabalhar com a função proch, vamos trabalhar com rótulos, vamos trabalhar também com validação de dados, que é a lista, e vamos fazer aí com esses rótulos, que todos esses comandos trabalhem interagindo um com o outro para a gente conseguir obter a lista, tá? O desenho aqui é bem simples. Eu tenho aqui fabricantes, aqui eu estou trabalhando com a ideia de automóveis, então eu tenho Audi, Chevrolet, BMW. Aqui eu deixei uma função, vou aumentar um pouquinho aqui para vocês poderem ver. Eu deixei uma função aqui, conte valores. O que essa função está fazendo nada mais, nada menos, é contando tudo que eu tenho da célula A15 até a célula A1.048.576, que é o final da planilha do Excel, tá? Então ele está contando daqui até aqui. E na realidade ele está falando para mim o seguinte: eu tenho 3 células preenchidas do A15 até o A1.048.576. E aí eu puxei essa fórmula aqui para a direita e de novo para a direita, porque dessa forma ele já mostra a quantidade dos modelos do Chevrolet e mostra a quantidade dos modelos do BMW. Tranquilinho? Qual vai ser a proposta dessa aula aqui? Quando eu clicar aqui, vai ter que aparecer uma seta aqui, que ao clicar na seta, ele tem que mostrar esses fabricantes, e se amanhã ou depois eu cadastrar mais fabricantes aqui, ele tem que mostrar automaticamente, tá? Se eu clicar aqui na setinha e escolher Audi, por exemplo, o que eu quero que apareça aqui no selecionar o modelo? Eu quero que no selecionar o modelo apareça todos os modelos que eu tenho cadastrado do Audi. Se eu escolher Chevrolet, todos os modelos do Chevrolet. Se eu escolher BMW, todos os modelos do BMW. Wesley, e se eu colocar mais modelos de Audi aqui, ou mais modelos de BMW, ou mais modelos de Chevrolet aqui? Ele vai ter que enxergar automaticamente dentro dessa lista, beleza? Então, o primeiro passo aqui é a gente criar uma região dinâmica para mostrar esses fabricantes que eu tenho aqui hoje, e se amanhã eu tiver mais fabricantes, ele vai ter que enxergar automaticamente, tá? Para isso nós vamos usar a nossa função, o nosso comando, melhor dizendo, de rótulos dentro do Excel. Só que a gente vai fazer um rótulo dinâmico, tá? Esse rótulo dinâmico a gente vai pegar o apoio da nossa função desloc e da nossa função conte.valores, tá? Obviamente a gente entende que isso aqui pode ser que seja um processo mais profissional, tá, pessoal? Mas aí nos acompanhe lá no nosso site, nas nossas redes sociais, que a gente tem lá alguns treinamentos,
para você poder entender direitinho o que a Desloc faz, o que a Conte de Valores faz, ou no próprio canal mesmo, você vai ter aí algumas videoaulas no futuro aí falando especificamente de cada função, belezinha? Mas a gente vai bem de tranquilo aqui, que vocês vão ver que é bem simplesinho. Então, o primeiro passo é esse aqui. Então, vamos lá. Para que eu consiga encontrar o recurso de rótulos, a gente vai clicar aqui, ó, na nossa guia fórmulas, tá? E vamos criar aqui, clicar aqui também no nosso gerenciador de nomes, beleza? Para criar rótulo dinâmico, só dá para a gente criar pelo gerenciador. Tem muitos rótulos que o pessoal seleciona uma região, vem aqui na caixinha de nome e dá um nome, né? Porém, aí você trabalha com um rótulo que a gente chama de rótulo que vai ser fixo. Aqui é o seguinte, coordenação motora aqui não é muito boa não, hein, galera? Então, por isso que tá feio aqui escrito, ó. Mas aí fica uma região fixa, tá? A gente quer uma região dinâmica. Por isso, a gente vai aqui no nosso gerenciador de nomes. Vou clicar aqui no novo. Vou aumentar um pouco essa caixinha aqui. O nome aqui eu vou chamar de fabricantes, mas poderia ser qualquer outro nome, tá? E aqui embaixo, ó, no refere-se a gente vai colocar um conjunto da nossa função desloc com a nossa função conte valores. Então, eu vou clicar e vou apagar tudo que tem aqui embaixo e vou fazer lá, ó, igual desloc. Agora eu vou dizer aonde a região que a desloc vai indicar começa, tá? Então, a região, já que eu estou falando de fabricante, começa aqui, beleza? Ponto e vírgula. Ele pergunta quantas linhas eu quero deslocar. Então, eu vou falar que eu quero deslocar 0 linhas, ponto e vírgula. Quantas colunas eu quero deslocar? Eu vou falar que eu quero deslocar 0 coluna, ponto e vírgula. Quantas linhas vai ter essa região? Essa região, na realidade, ela vai ter uma única linha, né? Que é apenas onde está escrito os fabricantes aqui. Então, vou colocar aqui 1, ponto e vírgula. E agora ele pergunta quantas colunas vai ter que ter. Na realidade, o que eu tenho agora é 1, 2, 3 colunas. Mas lembra, se eu inserir novos fabricantes aqui, eu quero que ele já apareça automaticamente. Então, vou usar aqui a função conte.valores, abrir parêntese e vou selecionar essa linha inteira, tá? Ao selecionar ela inteira, eu vou fechar o parêntese da conte valores e vou fechar o parêntese da desloc, beleza? Feito isso, eu vou dar um OK. Olha como é que a função ficou aqui, ó. Começa no A12, o A12 é essa célula aqui, tá? A partir daqui, quantas linhas eu quero deslocar? 0 de linha, 0 de coluna, volto a repetir. Precisa aí ter um conhecimento básico já da função desloc para fazer esse trabalho. Se não tiver, a gente vai tentar publicar mais aulas aí falando especificamente dessa função mais à frente, tá? Aí eu vou ter aqui, ó, quantas linhas eu quero? Eu quero apenas uma linha, ó, essa região tem uma linha só, tá? E aí ele pergunta, conte valores, quantas colunas? Se eu estou falando para ele contar o que eu tenho nessa linha 12, nesse momento eu tenho 1, 2, 3 valores. Mas se amanhã eu tiver mais um aqui, ele já vai ser 4 colunas. Se eu tiver mais um, ele vai ser 5 colunas e assim por diante. Por isso que fica dinâmico, tá? Feito isso, eu vou dar um OK e vou fechar por enquanto aqui. Esse texto, eu vou tirar ele daqui, porque nesse momento aquela conta de valores está retornando 1, 2, 3, 4. Então essa anotaçãozinha que eu fiz aqui, eu vou jogar ela aqui para cima aqui para não nos atrapalhar, tá? Vamos ver aqui, tá mesclada aqui em cima, tá? Deixa eu colocar ela aqui. Pronto, belezinha. Eu vou até colocar mais aqui embaixo aqui, ó.
para não, vou colocar aqui em cima, vai, para não atrapalhar a gente ali, tá? Aumentar um pouquinho aqui, beleza. Então agora eu vou trabalhar com o recurso de validação de dados para poder indicar o que? Esse nome aqui, fabricantes, que eu dei. Então eu vou clicar aqui dentro do fabricante, vou lá na guia dados do seu Excel, vai ter, vou clicar aqui na dados aqui, ó. Ao lado direito você vai ter um grupo ferramentas de dados. Eu vou clicar aqui em validação de dados. Tem muita gente que conhece isso como lista também, tá? Então clico aqui. Aqui no permitir eu vou escolher lista. E aqui na fonte eu posso colocar igual e escrever fabricantes, certo? Ou eu posso simplesmente clicar dentro da caixinha da fonte, acionar a tecla de atalho no seu teclado, lá na parte superior, F3, ele já aparece essa caixinha com um dos nomes rotulados que você tem. Então eu vou clicar em fabricantes e vou dar um OK. Vou dar mais um OK aqui. Então, ao clicar aqui agora, ele já mostra Audi, Chevrolet e BMW. São os 3 fabricantes que eu tenho aqui. Se eu vier aqui e colocar o fabricante Ford, por exemplo, Ford, olha o que já vai acontecer. Audi, Chevrolet, BMW e Ford. Se eu chegar aqui do lado e colocar mais um, vou colocar um outro fabricante aqui, vamos colocar Toyota. Olha o que já vai acontecer aqui. Ele já reconhece automaticamente, beleza? Por isso que é um rótulo dinâmico. Tranquilo? Agora é o seguinte. Primeira etapa concluída. Só que, quando eu escolher aqui um dos fabricantes, por exemplo, Audi, eu quero que aqui apareçam os modelos da Audi, né? Então, se eu quero que apareçam os modelos da Audi, quer dizer que eu vou ter que procurar aqui dentro os modelos da Audi. Se eu escolher aqui Chevrolet, quer dizer que eu quero procurar aqui os modelos da Chevrolet. E assim sucessivamente. Wesley, mas e se amanhã entrar um novo aqui? Percebe que se entrar um Audi 04, esse número já vira 4. Lembra que eu deixei aqui dentro uma função conte.valores contando tudo que entrar nessa coluna, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Em algum momento do nosso rótulo que vai poder enxergar esta região para buscar o modelo, ele vai ter que saber quantas linhas a região que ele vai enxergar tem. Aqui seria 3, aqui seria 7 e aqui seria 5. Eu vou saber a quantidade de modelos através do fabricante. Então agora eu vou dar um nome dinâmico para esta região. Por quê? Porque na realidade eu vou querer saber a quantidade de modelos através do fabricante que eu escolho, né? Então eu vou precisar enxergar esse número. E esse nome dinâmico que a gente vai dar vai servir para a gente trabalhar com um PROC-H. Função PROC-H é aquela que procura um valor e retorna o que tem em uma linha na horizontal, tá? Então, vou criar de forma dinâmica de novo. Fórmulas, né? Lembra aqui, ó, guia fórmulas, gerenciador de nomes, tá? Então, cliquei no gerenciador de nomes, novo, o nome aqui agora eu vou chamar assim, ó, QTD de quantidade, modelos. O objetivo dessa região é sempre enxergar qual é o fabricante para descobrir a quantidade de modelos, que é o número que aparece aqui. Aqui embaixo eu vou apagar e vou colocar igual desloque novamente, desloque, aonde vai começar a minha região? Ela vai começar na célula 12,
porque é através do fabricante que eu vou encontrar o modelo. Ponto e vírgula, 0 de linha, ponto e vírgula, 0 de coluna, que é o deslocamento, ponto e vírgula. Quantas linhas vai ter esta região? Esta região vai ter apenas 2 linhas, porque provavelmente eu vou cadastrar novos fabricantes aqui e vou puxar a fórmula aqui para saber as novas quantidades dos novos modelos de fabricante. Então, vai ter 2 linhas. E quantas colunas? Aí depende se entrar mais fabricantes ou não. Então, vou falar valores novamente, abrir parêntese, e vou selecionar a linha 12 inteira. Fechei parêntese da conte valores, fechei parêntese da desloque. Vou dar um OK. Então, quando eu penso no nome quantidade de modelos, eu estou pensando no que eu tenho aqui hoje, e se entrar mais dados amanhã, ele vai enxergar automaticamente a nova área, tá? Wesley, mas por que você deu o nome dessa área de quantidade de modelos? Porque agora eu vou criar o rótulo dinâmico para que a gente consiga obter o modelo do fabricante selecionado. Pô, mas como é que você vai saber o modelo do fabricante que você selecionou e a quantidade de modelos que tem? Eu vou olhar para essa região. Essa região vai dar um apoio para eu trabalhar na minha função PROC-H. Então agora eu vou trabalhar aqui com a seguinte situação, ó. Rótulo, ó, vou até deixar anotadinho aqui, rótulo dinâmico, e as funções vão ser desloque, deixa eu apagar esse aqui, desloque, a outra função vai ser corresp, e a outra função vai ser proc-h. A gente vai trabalhar com essas 3 funções aqui para poder obter as informações, tá? Então, vamos lá. E aqui a gente também vai trabalhar com a nossa função conte valores também, tá? Então, conte.valores. Vou colocar um ezinho aqui para ficar bacana. E conte.valores, tá? Fechei parêntese, vou dar um enter aqui, aqui é só uma anotação para vocês terem uma referência. Agora vamos lá. Eu vou aqui de novo, ó. Fórmulas. Olha como é que a função desloque é utilizada, hein? Super show de bola essa função aí. Gerenciador de nomes. Então vamos lá. E o nome da região agora eu vou escrever que vai ser modelos. E vamos aqui para a nossa função aqui embaixo. Igual desloque. Entra o ezinho, desloque. Aonde a região vai começar? Vai começar aqui no A15. Modelos começa aqui. Ponto e vírgula. Quantas linhas eu vou deslocar? 0. Quantas colunas eu vou deslocar? Aí depende. Porque se eu escolher aqui o fabricante Audi, quer dizer que eu quero continuar na minha célula, que seria o A15. Então, eu não vou deslocar coluna nenhuma. Se eu escolher aqui Chevrolet, quer dizer que eu quero deslocar uma coluna para vir enxergar esses caras aqui. E se eu escolher aqui BMW, eu quero enxergar, quero deslocar 1, 2 colunas para enxergar esse cara aqui. Só que se eu usar a função corresp, eu estou falando o seguinte. Deixa eu só falar da lógica da corresp rapidinho para não ficar perdido. Se eu chegar aqui, ó, igual corresp, busca este cara, ponto e vírgula, neste local, ponto e vírgula, 0. A corresp ela encontra a posição, então Chevrolet tem a segunda posição aqui, tá?
Se eu escolher aqui Audi tem a primeira posição aqui, olha lá, mostrou o número 1. Se eu escolher aqui BMW tem a terceira posição aqui dentro, tá? Então, estou falando da lógica da Corresp aqui para você poder ficar mais por dentro do que a gente vai fazer lá no rótulo agora. Então, vou voltar no rótulo aqui, ó. Então, vou fazer o que eu estava fazendo. Eu só cancelei para mostrar um pouquinho a lógica da Corresp aí para vocês. Modelos. Vou colocar aqui igual ao que eu estava fazendo já, ó. Desloque. Agora eu vou falar para ele o seguinte: eu quero que a região dos modelos comece no A15, ponto e vírgula. Vai deslocar quantas linhas? 0. Porque se eu chegar aqui e colocar 1, por exemplo, eu estou querendo dizer que vai começar no A16. E eu não quero começar no segundo modelo. Então, linha eu não quero deslocar nenhuma. Ó, 0. Quantas colunas eu quero deslocar? Agora depende. Porque se eu escolher aqui Audi, eu não quero deslocar coluna nenhuma, porque eu quero continuar começando no A15. Então, eu quero deslocar 0 de coluna. Se eu escolher aqui Chevrolet, eu quero deslocar uma coluna. Se eu estou aqui no A15, eu vou vir para cá. E se eu escolher BMW, eu quero deslocar 2 colunas. Eu estou no A15, eu vou deslocar 1, 2, para enxergar os modelos da BMW. Então, agora que vai entrar aquela Corresp. Eu vou falar, ó, Corresp. Eu quero que você procure o fabricante que for selecionado na F8, ponto e vírgula. E você vai procurar esse fabricante que você selecionar na F8 aonde? Vou dar um F3 lá naquela região que havíamos nomeado como fabricante. Ó, ok. Beleza, então ele está procurando isso nesse momento aqui dentro, tá? Ponto e vírgula 0 para trazer exatamente o valor. Essa Corresp nesse momento, ó, ela está retornando o quê? BMW, então 1, 2, 3 colunas. Essa Corresp agora está retornando o número 3, tá? Só que é o seguinte, se eu disse que a área começa no A15, então eu estou aqui no A15, desloquei 1, 2, 3. Olha onde eu caí. Eu caí no vazio. Então, na realidade, eu vou falar aqui menos 1. Por quê? Aqui eu estou no BMW. Lembra que a sua Corresp, ó, Corresp, vai procurar esse BMW aonde? Nesta região do fabricante. 1, 2, 3. Então, essa Corresp vai retornar o número 3 para a gente. 3 menos 1. Então, o resultado vai ser 2. Então, quer dizer que eu quero deslocar 2 colunas. Então, se eu estou aqui no A15, desloquei 1, 2. Caí aqui. É justamente o que eu quero, tá? Ponto e vírgula. Agora, a Desloque me pergunta qual é a quantidade de linhas que eu quero indicar a partir do deslocamento que ela fizer. Então, se ela se manter aqui no A15, eu quero indicar 3 linhas, porque eu tenho 3 modelos. Se ela deslocar e cair aqui no Chevrolet, eu quero indicar 7 linhas a partir daqui, para pegar todos os Chevrolets. E se deslocar para cá, eu quero pegar 5 linhas, que é a quantidade de BMW. Então, agora eu vou fazer um PROC-H. Esse PROC-H ele vai procurar este fabricante naquela região, que é essa aqui, que a gente chamou de quantidade de modelos, para retornar o que está na linha de número 2. Tá? Por isso que eu vou usar o PROC-H. E ele vai retornar a quantidade de linhas para mim. Então, vou falar aqui, ó, PROC-H.
H procura e retorna o que está na horizontal em uma linha, abrir parêntese. E vou dizer para ele o seguinte, Proc H, o que você vai procurar? Você vai procurar este fabricante, que é o F8. Ponto e vírgula. Vou procurar este fabricante aonde? Nesta região que eu chamei de QTD modelos. Então, eu vou dar aquele F3 e vou escolher QTD modelos. Ponto e vírgula. Então, ele está procurando o BMW aqui. Ele vai encontrar o BMW nessa posição. E aí eu vou dizer para ele qual é a linha desta região que eu quero que ele pegue a informação. Eu quero que ele me retorne este número 5. E esse número 5 está na linha de número 2. Então, Proc H, quando você encontrar o fabricante aqui dentro, retorna o que está na linha 2. Coloquei número 2. Ponto e vírgula 0 para trazer o valor exato. Fechei parêntese. E aí o último argumento da nossa desloque aqui agora é dizer para a gente o seguinte, já que a gente quer a quantidade de linhas, quantas colunas eu quero? Na realidade, ou eu vou pegar o Audi, ou eu vou pegar o Chevrolet, ou eu vou pegar o BMW. É um deles que eu quero que carregue lá nos modelos. Então vai ser uma linha só. Como é uma coluna só, como é uma coluna só, ou eu coloco ponto e vírgula 1 de uma coluna, ou simplesmente não preciso colocar nada, porque por padrão, quando eu não indico a quantidade de colunas para desloque, ele já assume que é uma coluna. Então, eu vou fechar parênteses aqui, ó, tá? Então, eu vou revisar a função aqui, ó. Vamos lá, vou até aumentar a caixa aqui, aumentar bastante aqui para revisar a função com vocês, tá? Então, ó, desloque. Vou indicar o que tem, vai começar a indicar o que tem no A15. Vou deslocar 0 de linha. Corresp é para falar qual é a coluna de modelo que eu quero, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira. O menos 1 é porque se eu desloco uma, na realidade eu estou indo para a segunda coluna. Então, na realidade, se eu falo aqui, a Corresp traz 2, 2 menos 1, eu estou na 0, eu desloquei uma coluna para a direita, que é no Chevrolet. Então, menos 1 é porque a posição inicial do deslocamento da desloque, de coluna e linha, é 0, por esse motivo. Então, menos 1, esse cara vai me retornar para qual coluna vai deslocar, se é para essa, se é para essa ou se é para essa, para trazer os modelos. Proc H, o que o Proc H está retornando? Ele está retornando isso aqui para a gente, ó. Qual é a quantidade, ó, ele está retornando esses números aqui, qual é a quantidade de modelos, tá? E aí, uma coluna, porque se eu vier para cá, eu quero mostrar só essa, lá na área do modelo. Se eu vier para cá, eu quero mostrar só o Audi, e assim por diante. Então, sempre vai ser uma coluna que a desloque vai pegar como região. Feito isso, eu vou dar um OK. E vou fechar aqui. Agora eu vou clicar na célula do G8, vou lá na guia dados novamente, ó, na guia dados, e vou escolher aquele validação de dados novamente. Ao clicar aqui, eu vou escolher aqui lista. E aqui eu vou dar um F3 para procurar o nome. Lembra que eu poderia digitar, mas teria que colocar o igual antes. Vou dar um F3 e vou escolher modelos. Vou dar um OK, mais um OK. Então, olha que bacana. Olha como é que fica automático isso. Escolhi Audi. Audi. Mostrou só os automóveis da Audi. Se eu escolher Chevrolet, mostra só os automóveis da Chevrolet. Se eu escolher BMW, mostra só os automóveis da BMW. E do jeito que a gente fez, fica tão dinâmico que é o seguinte, se eu chegar aqui e escrever Ford, ó,
Ford, entrou mais um fabricante. Escrever aqui Toyota, entrou outro fabricante. Eu pego essa função conte valores e arrasto para o lado. Olha lá, ó. Já deu os números aqui. Aí eu vou colocar, sei lá, eu tenho um modelo Ford 01. Vou arrastar para cá, ó, para baixo. Por exemplo, foi até o 28. Aqui eu vou colocar o modelo como Toyota, fictício, claro, né? Toyota 01. Olha lá, vou arrastar até aqui. Se entrar mais BMW aqui, ou se entrar mais Chevrolet aqui, ou se entrar mais Audi aqui, olha como já carregou tudo automático, ó. Audi, mostrou só os Audis, inclusive os novos. Se eu clicar aqui e escolher Chevrolet, mostrou só os Chevrolets, inclusive os novos. Se eu clicar aqui e escolher BMW, mostrou só os BMWs, inclusive os novos. Se eu escolher... Fica tão bacana isso aqui que dá vontade de ficar escolhendo todos para ver, né? O vídeo está ficando longo, já vou parar já, ó. Ford, mostrou só os Fords, ó, com todos os modelos que eu coloquei. E assim, Toyota, já trouxe todos os Toyotas aqui. Beleza, galera? Bom, eu sei que para muitos isso aqui é mais avançado, né? Mas lembra, você tem que começar por algum caminho. Visita o nosso site lá, a gente tem alguns treinamentos, né? Procura se especializar aí, porque você vai conseguir construir tabelas bem mais dinâmicas quando você melhorar o teu conhecimento dentro do Excel. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês aí e até a próxima videoaula. Valeu, um abraço, boa sorte para todos.